Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui, né, para dar continuidade aos nossos estudos, tá? Aula de português, específica para o 7º ano. Hoje eu vou abordar o assunto sobre, vamos dar continuidade, né, a pronomes, tá? Já pensando aí, né, nas futuras provas. Vocês acabaram de fazer uma, né? Então agora a gente dá continuidade ao nosso livro 2, tá? Com o tema pronomes, né? Nós vimos numa videoaula anterior pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, e agora nessa aula nós vamos ver os pronomes de tratamento, tá? Então assim, acompanha comigo, pega o seu material, pega o livro, né? No seu livro tem alguns conceitos também importantes, mas deixa eu explicar uma coisa. O livro, ele vai ser mais utilizado pela professora da aula online, tá? Eu aqui vou abordar uma questão ou outra com vocês, vou reforçar a explicação, vou pegar exercícios parecidos com os exercícios do livro para estar reforçando o aprendizado, tá? Mas o livro, a professora lá, ela vai seguir, tá? Que tá com vocês aí na aula online. Então não deixe de acompanhar a aula online e vai também acompanhando as aulas das videoaulas, ok? Então pega o seu livro, pega o seu caderno, o seu material para você fazer as devidas anotações e vamos seguindo aqui o que eu trouxe hoje para a gente poder iniciar a matéria sobre os pronomes de tratamento, tá? Então vamos lá. Os pronomes de tratamento, eles são usados para se dirigir sempre a outra pessoa, né? Ou seja, as pessoas com quem a gente fala. A segunda pessoa, vamos pensar assim, né? Quando eu falo em pessoa, você deve sempre lembrar, trazer à sua memória os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, quando eu falo primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, então você tenta trazer essa associação. Primeira pessoa está se referindo ao eu, né? Segunda pessoa, terceira, a gente está se referindo sempre ao outro, tá? Bom, eles representam as formas educadas, né? A maneira da gente falar e tratar com aquelas pessoas que receberam algum título, né? Por conquista, enfim, é uma forma educada de acordo com a idade ou de acordo com o cargo que essa pessoa ocupa, tá? E assim a gente precisa saber utilizar, né, esses pronomes aí de tratamento. Bom, você, a gente utiliza muito, né, o você. Só que o você, ele é um pronome de tratamento para pessoas que têm intimidade, né? A gente tem intimidade, convive na mesma família, no mesmo grupo de amigos, no mesmo meio de trabalho. Então você acaba tendo uma certa liberdade, intimidade e utiliza o você, tá? Então ele também é considerado um pronome de tratamento. Sempre, não pode esquecer, você só vai usar o você em situações informais, tá? Aí tem um exemplo. Você deveria mudar essa roupa para ir à festa. Então alguém de sua confiança, de seu relacionamento, de repente chega para você e fala, né? Você deveria mudar, ou te dá uma sugestão, um toque. Então é uma expressão utilizada para as situações mesmo informais, tá? Do dia a dia. Pessoas com quem a gente convive. Bom, os pronomes pessoais e os pronomes de tratamento, também considerados pronomes pessoais, porque os de tratamento também são considerados pronomes pessoais, afinal de contas, eles se referem às pessoas. Então, esses pronomes, eles indicam diretamente a qual pessoa do discurso vai se falar, né? Aquele que fala ou escreve vai empregar os pronomes eu e nós. Então, no caso, a primeira pessoa. Se sou eu que estou falando, é sempre a primeira pessoa, eu, né? Se sou eu que estou escrevendo, também utilizo lá o eu. Ou posso também referir a nós, incluindo, né, o leitor também, como aquele que participa ali da minha ideia, tá? Então, você pode ter aí a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, ok? E é interessante a gente falar muito nessa questão da primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, por quê? Porque quando a gente vai lá para a redação e fala em foco narrativo, geralmente o aluno esquece.
que o foco narrativo está relacionado à pessoa do discurso. Então, como é que eu identifico no texto o foco narrativo? A partir desse pronome, dessa pessoa no discurso, tá bom? Então, é importante você associar aí, ter isso sempre em mente e lembrar, tá? Bom, os pronomes tu, vós, você, vocês, vossa excelência, por exemplo, ou outro tipo de pronome de tratamento, refere-se à pessoa com quem se fala. No caso, ele, ela, eles ou elas, que são da terceira pessoa, tá? Por quê? Porque representa a pessoa ou assunto do qual a gente fala, né? Ou com quem nós estamos falando, tá bom? Então, seguindo aí. A gente sempre vai empregar o termo vossa quando se fala diretamente com a pessoa, né? Então, quando é o interlocutor. Portanto, esse interlocutor está na segunda pessoa. Então, toda vez que eu estiver usando vossa, eu estou me referindo ao outro, mas eu estou falando diretamente com ele, tá? Já o termo sua é quando se fala da pessoa. Então, eu estou conversando com uma outra pessoa, mas me referindo ao outro. Então, eu digo sua, entendeu? Quando ela é o tema, portanto, na terceira pessoa. Bom, com relação à flexão verbal, em ambos os casos será sempre feita na terceira pessoa. Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo, olha só. Vossa Excelência decidiu a medida a ser tomada? Então, repare, eu estou falando diretamente com ele, né? Com essa pessoa aí. Então, eu utilizo o quê? O vossa, tá? Então, Vossa Excelência decidiu? Imagina que eu estivesse falando com alguém na intimidade e aí eu falasse assim, você já decidiu? Entendeu? É isso. Só que eu estou lidando agora com uma pessoa que tem um título, um cargo, né? Uma autoridade aí. Então, eu utilizo o quê? O pronome de tratamento. Então, eu vou utilizar Vossa Excelência, tá? Nem vou chamá-lo pelo nome, vou usar o pronome. E nem por você, muito menos, né? Bom, e quando eu utilizo assim, Sua Excelência, o presidente, decidiu a medida ser tomada. Então, repara, eu não estou mais diretamente falando com a pessoa, mas estou me referindo a ele, né? E por ele ter esse cargo de respeito, de autoridade, então eu utilizo o pronome de tratamento, mas sempre usando sua. Por quê? Porque eu não estou diretamente com a pessoa. Então, nesse caso, Sua Excelência ou presidente decidiu a medida a ser tomada, tá? Um outro exemplo. Vossa Santidade é um homem de muita fé. Então, repare, imagine que você esteja de frente aí com o Papa, com o Bispo, enfim, com alguém que represente, né, a igreja, a questão da religiosidade. Então, como é que você se refere a essa pessoa, né, que exerce essa função, que tem esse cargo? Vossa Santidade. Por quê? Porque você está falando diretamente com ele. Agora, se eu estou falando dele para alguém, como é que eu me refiro? Sua Santidade, o Papa, é um homem de muita fé. Então, percebeu a diferença? Vossa, estamos falando diretamente com a pessoa. Sua, estamos falando da pessoa para alguém. Ele não está próximo da gente, tá? Um outro exemplo, já utilizando agora o você, saindo dessa formalidade. Você sabe o que tem para o almoço? Entendeu? É justamente para você compreender, né? Quando você fala diretamente com a pessoa e tem essa intimidade, aí sim você pode se apropriar do você, tá? Muito bem. Então, vamos seguindo aí. Faça suas anotações, principalmente essas questões aí da diferença do vossa, do sua, quando é que eu uso vossa, quando é que eu uso sua, né? Anota isso aí, tá? Pra ficar bem esclarecido, bem direitinho aí, pra você não ter dúvidas depois, tá bom? Então, assim, algumas regras, elas devem ser levadas em consideração. Então, quando a gente fala em regras, aí a gente tem que ter uma atenção redobrada, né? Pensar um pouquinho, porque geralmente regras o aluno acaba esquecendo. Mas olha só, os pronomes de tratamento, eles costumam levar em consideração os títulos ou as qualidades das pessoas a quem nos dirigimos, ou ainda sobre quem falamos. Por exemplo, ele pode levar em consideração a idade, né? Com uma pessoa de mais idade,
Eu preciso ter uma educação no meu falar com essa pessoa, né? O senhor, senhora, tá? De acordo com o cargo que essa pessoa ocupa. Então, de repente, eu chego na escola e vou falar com a diretora do colégio. Ela tem um cargo ali de responsabilidade, né? Um cargo ali de direção. Eu não posso tratar essa pessoa de qualquer jeito. Então, é senhor, senhora. Eu preciso ter esse cuidado no momento em que eu trato qualquer assunto com a determinada pessoa, tá? Na maioria dos pronomes de tratamento, utiliza-se a flexão do feminino. Por exemplo, Vossa Alteza, né? Vossa Mercê, Vossa Eminência. Então, observe que o termo vossa, ele concorda com o título que vem a seguir, tá? Então, isso aí é legal você anotar. Presta atenção aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo aí. Aí, tem uma questão, né? Uma curiosidade que eu resolvi trazer para vocês, porque existe muita dúvida com relação a esse vossa, né? Quando é que a gente usa, quando não usa, enfim. Então, isso é um pouco histórico, tem um pouco de história aí. E aí é interessante você pensar no seguinte: o pronome de tratamento você, na maior parte das regiões do Brasil, ocorreu um fenômeno de substituição do pronome reto tu, né? Ou seja, muito difícil ouvir falar o tu. A gente trocou o tu pelo pronome de tratamento você, levando então a conjugação verbal da segunda pessoa a cair em desuso, né? Por exemplo, eu escrevi, vamos tentar conjugar aí um verbo no pretérito, né? Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu. Ninguém fala, né? O tu escreveste. É isso que ele está dizendo. A gente trocou o tu pelo você, né? E aí a pessoa pergunta, você escreveu? Entendeu? Então, assim, tem uma região no Brasil que é no sul, né? Que lá, ainda algumas pessoas, lá os gaúchos, costumam usar o tu. Mas mesmo assim, no resto nas outras regiões você não encontra. É muito difícil, tá? Então, caiu em desuso o tu, tá bom? A gente utiliza muito o você, tá? Então, isso fique claro aí. Enquanto o vós foi substituído por vocês em algumas variantes da língua portuguesa do Brasil, o tu foi substituído por você, tá? Então também não tem essa de o vós também, vós estudastes, né? Não, você estudou, meu filho? Como é que foi? Entendeu? Então ninguém fala, né, o vós estudastes, tá? Muito raro isso aqui. Bom, vale lembrar que o termo você é uma versão reduzida do pronome de tratamento vossa mercê. Olha que interessante. Ninguém também vai falar vossa mercê, né? Porque isso faz parte lá do século XVI passado, né? Começou a haver um uso generalizado da forma vossa mercê pela população. Essa população que não pertencia à aristocracia acabou contribuindo para que a língua, né, vivenciasse essa mudança, né? E que variações acontecessem. E aí foi modificando de vossa mercê para vós mercê, para você, e em algumas regiões a gente até escuta o você, né? Você, né? Então, assim, você vê como a língua ela é viva. A língua ela tem essa questão da transformação, né? De acordo aí com o público, com a fala, com o popular, tá? E tem história, né? Tem a questão histórica aí também, tá bom? Então é interessante compreender a modificação da língua ao longo dos tempos, tá? Então, seguindo aí, os pronomes de tratamento é de uso cerimonioso, sim, ou de uso oficial, né? Necessário e oficial. Então, nós temos que conhecer esses pronomes e sabermos aplicá-los às suas devidas autoridades. Então, eu trouxe aí uma tabela, um quadro aí para você tentar ou gravar, decorar, enfim, estudar até que você compreenda, né?
Bom, Vossa Excelência, nós temos para governamentais. Todas as autoridades governamentais você pode tratar como Vossa Excelência. Né? Vossa Magnificência você vai utilizar para os reitores. Né? Vossa Alteza você vai utilizar para príncipes e duques, princesas, tá? Vossa Alteza, né? Vossa Majestade você vai utilizar para reis, rainhas, imperadores, tá? Vossa Reverendíssima. Vossa Reverendíssima você vai utilizar para os sacerdotes, para aqueles todos aqueles cargos, né, que estão relacionados à religião, à igreja, tá? Vossa Reverendíssima. Vossa Eminência, mais específico aí para os cardeais. Vossa Santidade para o Papa, né? Vossa Senhoria para as demais, com relação aí à questão da educação, à questão da autoridade, enfim, que a pessoa venha ocupar, tá? Então é importante saber esse quadro, se você quiser copiar, se você quiser mantê-lo aí na sua anotação, para o seu estudo, né? É importante, tá legal? Vamos lá. Nesse outro aqui, eu trouxe algumas abreviações, tá? Então, assim, algumas se repetem do quadro anterior. Por exemplo, o você pode usar o V com esse pontinho, né? Que é a abreviação dele. Aí você vai falar, professora, mas na internet, no WhatsApp, a gente põe o VC. Pois é, com o advento aí, né, do WhatsApp, das redes sociais, a gente tem abreviado muito as palavras e muitas das vezes a gente acaba abreviando de maneira inadequada, né? E aí, vamos dizer assim, pegou, todo mundo agora escreve lá e põe VC. VC acaba sendo mais rápido, prático, né? Mais prático. Mas a abreviação do você é o V com o pontinho, tá? Então, assim, como a linguagem internetês também é uma linguagem nova e já está sendo considerada, né? Então, a gente tem que saber também diferenciar em que momento eu vou usar a linguagem formal, obedecendo, né, a regra da língua portuguesa, e em que momento eu vou utilizar essa linguagem do internetês, que, querendo ou não, acabou sendo criada pela própria população, né, pelas próprias pessoas, pelos próprios usuários, vamos melhor dizendo, né. Então, assim, eu acredito que é questão de adaptação e de saber reconhecer onde eu vou utilizar esse tipo de abreviação, tá? Então, V aí para tratamento familiar, né? Senhor, senhora, questão de respeito, né? Tratamento com respeito. Muitos filhos, infelizmente, estão perdendo, né? Até por conta da grande intimidade e liberdade que os próprios pais estão dando. Então, você vê que muitos filhos acabam não tratando o pai ou a mãe com o senhor ou senhora, que é um tratamento de respeito, né? Que isso fique claro e que não se perca esse conhecimento, né? De que os mais velhos, de que o pai, a mãe, o avô, a avó merecem o respeito e a gente precisa, sim, tratá-los desta forma, tá? Bom, Vossa Senhoria, tem outra abreviação aí, que é um tratamento mais cerimonioso, tá? Com relação à questão da educação também, né? Vossa Excelência, tratamento para altas autoridades, aí a gente falou lá da Vossa Eminência, da Vossa Santidade, da Vossa Alteza, tratamento, até a Vossa Santidade você tem tratamentos voltados aí para as questões dos cargos religiosos, né? Cardeais, Papa e Vossa Alteza, a gente tem para príncipes e duques, princesas. Vossa Magnificência temos para os reitores das universidades, né? Vossa Reverendíssima para os sacerdotes, tá? Então, assim, é só ficar atento ao contexto também, né? Em que aquele título está sendo, então, ali empregado, tá? Bom, aí eu trouxe aqui uns exercíciozinhos só pra gente poder já começar a reconhecer, né? Que tipo de pronome de tratamento a gente vai reconhecer aí nessa primeira questão. Você tem o número 1 para a Vossa Excelência,
O número 2, para vossa magnificência. Você já pode até ir fazendo a sua anotação, entendeu? Enquanto eu tô lendo aqui, você já vai pensando aí, né? Temos o 3 aí, para vossa senhoria. Temos o 4, para a vossa reverendíssima. E temos o 5, para vossa santidade, tá? Você pode até questionar, professor, tem que saber isso, mas a gente não usa, não fala. Sim, mas você lê, né? Você vai ter contato com textos diversos. Então, à medida que você lê, você precisa conhecer e saber por que a pessoa usou esse termo. Ah, ela está falando com... A partir do título utilizado, ela reconhece o personagem, entendeu? Então, é importante você saber, tá? Bom, aí nós temos ali embaixo, né, os títulos, os cargos. Papa, o almirante, o coronel, o reitor e o cônego. O que vem a ser o cônego, gente? Cônego é um cargo também relacionado à religiosidade, tá? Relacionado à igreja, melhor dizendo. É como se fosse também um cargo alto, né, de respeito, mas que está mais ligado à questão da administração religiosa, entendeu? É aquele cargo que organiza, né, que administra a igreja, tá? Então ele é um cônego, ok? Então vamos lá. Assinale a opção que mostra a relação correta segundo a ordem apresentada aí. Então como é que ficaria essa numeração aí? Bom, para o Papa, como é que a gente utiliza lá para falar com o Papa? Vossa Santidade, né? Isso aí. E para o Almirante? O que você utilizaria para falar com o Almirante? Vossa Excelência? E para o Coronel? O que nós utilizaríamos para falar com o Coronel? E é lógico que vai depender, né, do contexto, vai depender do grau de aproximação, de respeito que a pessoa vai ter com o outro. Você tem ali no 3 o Vossa Senhoria, né, de total respeito. Para o reitor, você vai usar o quê? Você tem aí Vossa Excelência, Vossa Magnificência, tá? E para o cônego, que eu acabei de falar, você vai utilizar então Vossa Reverendíssima, tá? Então, você vai ter aí uma sequência, né, de 5, 1, 3, 2 e 4, tá ok? É bom que você já vai treinando, tá? Então, vamos seguir. Ele tá explicando ali embaixo, ó, alternativa, né, Vossa Santidade, refere-se ao Papa, Vossa Excelência Almirantes, Vossa Senhoria aos Coronéis, Vossa Magnificência Reitores e Vossa Reverendíssima a Cônegos. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos seguindo aí. O pronome de tratamento que melhor completa a oração abaixo, qual é? Pontinho, pontinho, Cardeal Dom Sérgio da Rocha acompanhará o Papa em sua visita ao Brasil. Bom, se surgir aquela dúvida, é o sua ou é o vossa? Repara que nas opções não tem o sua. Então, é sinal de que a pessoa está falando diretamente com ele, né? Então, é o vossa, até porque em cada opção aí só tem o vossa. Vossa Excelência Reverendíssima, Vossa Santidade, Vossa Eminência ou Vossa Magnificência. Você, então, vai marcar Vossa Eminência, tá? Então, como ficaria a oração? Vossa Eminência, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, acompanhará o Papa em sua visita ao Brasil, ok? Se a pessoa estivesse distante dele, usaria ali o sua eminência, tá? Então, é isso aí que você tem que ficar atento. Vamos seguindo. Aí, confirmou, letra C, pronome de tratamento utilizado para cardeais, Vossa Eminência, ok? Aí, eu coloquei umas imagens para você identificar. No caso, essa aí, né, a imagem do rei e da rainha da Inglaterra. Tá vendo?
E aí, qual seria o pronome de tratamento que nós temos que usar referente a eles? Vossa Majestade, tá? Para reis, rainhas, ok? Ah, e aqui, para esse grupo aí, nós temos papas e cardeais. Aí você tem o específico, né, o nome específico, e você pode também utilizar um único nome, dependendo aí da reunião, do contexto, do grupo. Então, para papas e cardeais, para o papa a gente tem Vossa Santidade, né? Para os cardeais, Vossa Eminência, tá? Muito bem. Para as autoridades, juízes, né? Pessoal da área governamental, as autoridades aí que representam, né, o país, os presidentes, como é que a gente vai utilizar então aqui? Vossa Excelência, tá? Muito bem, gente. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Viu só? Não é difícil, né, os pronomes de tratamento. A gente vai fazer mais atividades, mais exercícios aí em próximas aulas, tá? E acaba sendo até legal, né, a gente descobrir esses nomes, títulos e cargos que existem e que às vezes a gente não tem tanto contato assim, né? Então é como eu falei, você não vai sair por aí falando com qualquer um, mas você, à medida que você for lendo, for reconhecendo nos textos, você já vai lembrar, tá bom? Então assim, nossa aula termina aqui, bons estudos, tá? E continue aí com a gente estudando, tá? Fica com Deus, tchau, tchau.